Você sabia que existem técnicas específicas que nós, estrategistas de imagem, utilizamos para escolher as peças perfeitas para cada uma das nossas clientes? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar todas essas técnicas de uma forma bem simples. Olá! Para quem não me conhece, eu me chamo Thaís Mello, sou estrategista de imagem e aqui no canal nós falamos sobre moda, estilo e comportamento. E o assunto do vídeo de hoje é sobre escolhas de roupas. E eu confesso para você que escolher a peça perfeita para você, com o caimento perfeito, com o corte perfeito, com o tecido gostoso, pode não ser uma tarefa muito fácil. E isso se deve ao fato de que, de alguns anos para cá, algumas décadas, centenas de décadas para cá, a qualidade das peças foi caindo um pouco. Então, antigamente, se você for aí em algum brechó na sua cidade e você tocar as peças mais vintage, peças mais antigas, jeans mais antigos, peças um pouco mais antigas, elas eram feitas para durar, elas eram mais grossinhas, tinham um tecido um pouco mais encorpado. Se você for em qualquer brechó aí da sua cidade e você pegarem um jeans vintage, você vai ver que é infinitamente diferente a qualidade do jeans, a qualidade daquele algodão, porque para quem não sabe, jeans é algodão. E isso se deve ao fato da globalização, do barateamento da matéria-prima, da mão de obra e também da grande quantidade que as empresas produzem. Então são muitas tendências por ano, são muitas coleções por ano. E isso deveria desembocar em um outro tipo de consumo das pessoas. Então as pessoas consomem muito mais quantidade do que qualidade. E isso pode se tornar um problema, principalmente para uma mulher que não tem tanto poder financeiro assim e quer utilizar peças um pouco mais, que durem um pouco mais de tempo, que tenham uma maior qualidade. E é aí que entra as técnicas que eu vou ensinar para você nesse vídeo de escolhas de peças. Então eu vou te passar os conhecimentos necessários que você precisa para escolher a peça perfeita do jeitinho que você sempre quis e que vai durar aí muitos anos dentro do seu guarda-roupa, ok? E a primeira técnica que nós utilizamos para ajudar as nossas clientes a escolher as peças é o tamanho ideal. Muitas pessoas negligenciam isso, acham que isso é balela, que isso é bobeira, e não é. Quantas de vocês vão para uma loja comprar uma roupa e não experimentam? E você vai falar assim, Thaís, mas quando a gente compra online não tem como experimentar. E é justamente por isso que o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, aqui no nosso país, ele tem essa característica de preservar a pessoa que está comprando, o consumidor. Então, a partir do momento que a peça chega na sua casa, que o pacote chega na sua casa, o produto, você tem 7 dias para poder devolver ou utilizar a parte ali de troca, o setor de troca daquela empresa. Por quê? Porque nós sabemos que às vezes na foto é uma coisa e quando chega na nossa casa é outra. Então você pode utilizar e deve utilizar esse direito que você tem de devolver ou de fazer a troca ali de uma roupa que você comprou no e-commerce online, ok? E quando é na loja, Thaís? O preferível é que você vá na loja, ou se você compra online, que você vista assim que a peça chega. Por quê? Porque você consegue ter uma noção de como aquela peça vai ficar no seu corpo. Então, a melhor forma de você escolher calça jeans não é pegando ela e medindo no pescoço, e medindo no pulso, no tamanho do pulso, do antebraço. Isso aí pode ser um quebra-galho, mas a melhor técnica possível para escolher a calça ideal, para escolher a roupa ideal, é indo para o provador e vestindo. Eu sei que muitas mulheres não gostam, a minha avó, por exemplo, é mestre nisso, eu brigo pra caramba com ela por causa disso, porque ela não gosta de ir para dentro do provador, ela não tem paciência, e acaba que muitas vezes ela comprava a peça, esquecia de provar quando chegava em casa, passava o tempo da troca e ela ficava com a peça encostada lá, porque quando ela ia vestir, a roupa não servia, ficava larga, ficava apertada, é um caos. Então assim, para evitar que você gaste dinheiro à toa, que o seu dinheiro seja bem investido em uma peça bacana que você vai utilizar durante muito tempo, tenha esse cuidado, gaste esse tempo indo para o provador e vestindo. A peça na numeração ideal faz total diferença. Vocês não têm noção de como uma peça num tamanho errado pode destruir o seu look. Então quando a peça está larga demais ou quando ela está justa demais, isso impacta diretamente no final daquele look, no conjunto da obra. Quando você olha o look como um todo, tem alguma coisa que não conecta. Você já teve a sensação de você comprar uma roupa ou então você vestir uma peça e você não entender o porquê que você não gosta daquela peça? Tem alguma coisa, tem algum detalhe, alguma coisa que você não consegue identificar, que você não gosta naquela peça? Talvez seja a numeração.
E se por acaso não tiver o tamanho menor, por exemplo, recentemente eu comprei 2 coletinhos em alfaiataria e eu peguei no tamanho PP, ou seja, não tem menor do que isso. O mais pequeno possível, né, o menor possível, era o PP, então não tinha como trocar, ok? Com isso em mente, eu lavei, porque eu sabia que o algodão encolhia, lavei, esperei encolher, coloquei no corpo, ainda ficou desajustado. Na parte aqui do seio, né, nessa lateral aqui, ficou um pouco cavado demais, eu não queria ter que ficar tomando cuidado para levantar o braço, queria ficar confortável com aquela peça, e ela ficou muito cavada também nessa parte aqui do seio. Então, eu levei para uma costureira e ela foi e ajustou para mim. Então, assim, é de extrema importância que você tenha esse carinho, esse cuidado com você mesma, com as peças que você adquire. Se por acaso não tem como você mudar, não tem a possibilidade de uma outra numeração te servir melhor, pegue a numeração que melhor te serve e manda ajustar. É preferível que você mande para a costureira ajustar do que você ficar utilizando uma peça ou então até deixar de utilizar uma peça porque você não consegue se sentir bem dentro dela. Segunda técnica que nós utilizamos, e essa daqui é dica de ouro, tá? Acabamentos e costuras perfeitas. Sim, exija o mais alto nível de perfeição. Ah, Thaís, mas eu vou comprar numa fast fashion uma blusa de R$ 20. Não me importa se a blusa é de 50 mil reais ou se a blusa é de R$ 20. Você precisa ter critério e ser extremamente exigente com as peças que você gasta o seu dinheiro. Veja, você é uma mulher batalhadora que trabalha muito para poder conseguir o seu dinheiro, ou pelo menos eu espero, né, que você tenha esse carinho pelo dinheiro que você adquire. Dinheiro não aceita desaforo, então você precisa dar valor ao seu dinheiro. Você sua bastante, ou pelo menos alguém aí sua para que você tenha esse dinheiro. Então dê valor ao dinheiro, ok? Não saia por aí gastando dinheiro à toa, não saia por aí desperdiçando o teu poder aquisitivo. Você precisa ser estratégica na hora de comprar as suas peças. E isso é extremamente importante para o teu bolso, porque uma peça que tem uma costura desalinhada, se você olhar a peça assim de longe, olha de longe a peça, coloca no cabide assim, olha de longe, se a parte da lateral aqui tá um pouco de lado e a outra tá reta, é sinal de que teve algum problema ali na confecção daquela peça. Logo, aquela peça não está com a costura perfeita, não está com o corte, o caimento perfeito e não vai ficar perfeita no teu corpo. Se tem algum fio puxado, se você puxa ali um fiozinho, tem um fiozinho puxado, você puxa ele e a peça enruga, isso quer dizer que teve um problema na hora da confecção, teve algum tipo de erro, a máquina não estava tensionada na tensão certa. Nós que somos costureira, eu costuro às vezes aqui as minhas roupas, né? Eu tenho máquina de costura, minhas duas avós, a materna e a paterna, eram costureiras, então eu aprendi a costurar. Então a gente sabe que a tensão da linha, né, a tensão da máquina precisa estar alinhada. Se tiver desalinhado, puxa. Então assim, é um problema de confecção mesmo. Então às vezes é só naquela peça ali, porque na maioria das vezes, né, essas fast fashions, elas produzem em grande escala. Então pode ser que às vezes seja só aquela peça ali que você puxou ali e tem uma puxadinha, tem uma tensionada ali naquele tecido, e quando você vai pegar uma outra peça do mesmo tamanho, do mesmo modelo, ela esteja perfeita. Acontece mesmo, né, no meio do processo ali de muitas quantidades de peças, de uma demanda em grande escala, de acontecer de uma peça ou outra falhar, de uma peça ou outra sair com algum tipo de defeito. É absolutamente normal, mas é função sua escolher a peça que não tenha esse defeito, escolher a peça que não esteja com a costura puxada, que não esteja com o fio puxado, que esteja bem alinhada, bem cortada. Então, assim, você precisa ser criteriosa e escolher a peça que esteja com o caimento da melhor forma possível, com a melhor costura possível, o melhor acabamento possível. Olhe a peça do avesso, vire a peça do avesso, olhe as costuras, olhe o overlock se está perfeito, se tem algum tipo de problema naquela peça, ok? Terceira técnica que é muito, muito importante também é a composição dos tecidos. Prefira, na maioria das vezes, tecidos mais naturais, o mais natural possível. Aí, quais são os tecidos naturais? Existem diversos, mas nós temos aí o algodão, o linho, seda, cachemir, lã, são tecidos naturais e por eles serem naturais, eles têm uma respirabilidade melhor, eles são tecidos que vão ser mais duráveis e, consequentemente, eles acabam sendo um pouquinho mais caros, mas às vezes o barato sai caro. Então vale a pena você investir numa camisa como essa, por exemplo, 100% algodão, ou então 100% viscose, ou então 100% linho, ou que ela tenha uma composição ali, uma mistura, né, uma mescla entre tecidos naturais e sintéticos, de uma alta qualidade. Então, se você tiver ali um 80% linho e 20% poliéster, por exemplo, já é melhor do que uma camisa 100% poliéster. Por quê? Porque isso vai te trazer um pouco mais de durabilidade, ou melhor, bastante durabilidade ao longo do tempo. E essa peça vai ser uma peça que vai ficar muitos anos ali com você dentro do seu guarda-roupas.
Roupa foi feita para durar. Roupa não é feita para você usar 2, 3 vezes, ela começar a entortar, ficar toda murcha e você ter que se desfazer. Ou então ela poir, ela rasgar no meio da lavagem. A peça ela precisa estar perfeita. Para vocês terem uma noção de como que a peça tem que durar, tem um meme que é muito famoso na internet, daquela atriz que fez O Diabo Veste Prada, a atriz que fez a Miranda. Gente, me fugiu o nome dela agora. Ai, meu Deus, fugiu completamente o nome dela, mas eu vou deixar a foto dela aqui e vou procurar a foto dela quando ela era bem jovem. Ela usava uma camisa como se fosse um trabalho de renda, preta, e depois de muitos anos, ela estava usando a mesma camisa. Eu não sei se foi numa premiação, numa apresentação, algum tipo desses eventos que tem aí, ela estava utilizando a mesma camisa e a camisa estava intacta. Não exija menos do que isso nas suas peças de roupa. Então, assim, ela tem que durar. A roupa foi feita para durar, não é descartável, que você usa uma vez, ai, não gostei, já usei essa daqui em uma ocasião, Thaís, já usei isso aqui numa festa de um amigo meu e não quero utilizar mais, não vou utilizar mais. Pare com essa mentalidade. Roupa não é descartável. Roupa é para você utilizar, lavar e reutilizar. É assim que funciona. E ela precisa ter qualidade para que ela sustente aí, ao longo do tempo, essas muitas lavagens que você vai fazer. Quarta técnica que nós utilizamos é entender o estilo da cliente. Ou melhor, fazer com que a cliente entenda o estilo dela. Você entender o seu estilo é muito mais sobre autoconhecimento e economia, porque isso te poupa esforço. Na hora que você entende quais são os seus estilos base e complementares, você começa a entender aquilo que faz sentido para você e o que não faz. Então, se você é uma mulher que tem um estilo um pouco mais elegante, não faz o menor sentido você ter peças um pouco mais street style, peças um pouco mais de tendência, peças que são um pouco mais de modinha ali do momento, que as pessoas estão usando e daqui a pouco aquela moda vai passar. Então você entender isso é de extrema importância para que você economize dinheiro. E outra coisa também é entender aquilo que te favorece. De nada adianta você querer investir numa peça, numa cor que não fica bem em você. Se você gosta daquela peça, daquela cor daquela peça, tá tudo bem, você pode utilizar, não tem problema nenhum. Agora, se você quer prezar pela tua harmonia de cores e você fala assim, Thaís, eu não gosto tanto dessa cor aqui e eu tô utilizando porque tá na moda. Isso não faz o menor sentido, porque você precisa prestar atenção naquilo que orna melhor com as tuas linhas, com as tuas cores, com a modelagem do teu corpo, teu tipo de corpo, a tua estrutura corporal. Isso faz total diferença no caimento da peça no teu corpo, no estilo de roupa que você vai usar, na tua comunicação visual e estratégia de imagem. Então você precisa ser estratégica na hora de escolher as suas peças de acordo com aquilo que faz sentido para você e para o teu estilo de vida, ok? Próxima técnica, preço justo e versatilidade. Thaís, o que isso quer dizer? Na hora de escolher uma peça, você precisa fazer uma análise se aquela peça tem um preço justo. Porque às vezes você olha para uma calça, por exemplo, em alfaiataria, e ela custa, por exemplo, R$ 180, ok? E você para e pensa assim, nossa, mas é caro. Nossa, mas tá salgado o preço. Sim, mas talvez se você olhar para uma mesma calça em alfaiataria de uma outra marca, com um outro tipo de tecido, com uma outra composição que esteja custando R$ 70, talvez essa calça de R$ 70 vai te custar muito mais caro do que a calça de 180, porque a composição do tecido, quantas lavagens aquele tecido vai durar? Se for uma calça preta, quantas lavagens ela dura sem desbotar? Se aquele tingimento não vai desbotar? Se aquela calça vai continuar intacta? Se o caimento, a costura vai continuar perfeito? Todos esses aspectos precisam ser levados em consideração na hora de você julgar se o preço de uma peça é justo ou não. Então, às vezes, a peça ela é um pouco mais cara no primeiro momento, mas se você passar no cartão, parcelar, o caimento, o tecido, a composição, a costura for perfeita, aquela peça for uma boa peça, tem um tecido mais encorpado, mais forte, né? Você vê que aquele tecido ele foi construído de uma forma bem bacana, você consegue utilizar essa peça por muitos e muitos anos. Ou seja, de umas 100 vezes que você utilizou essa peça, você já diluiu o pagamento daquela peça ao longo do tempo. Então você precisa levar em consideração. Gente, desculpa, porque eu tô voltando de um problema de saúde recentemente e eu tô com muita dificuldade para poder respirar de uma forma um pouco mais devagar. Falando aqui, o ar entra, dá vontade de tossir. Então, eu peço desculpas a vocês e peço que vocês tenham um pouco de paciência comigo, ok? Eu já tossi umas 500 vezes ao longo desse vídeo. Eu vou cortar na edição, evidente, mas eu tô me esforçando o máximo possível que eu posso para gravar conteúdo para vocês, ok? Mas voltando ao assunto, você precisa levar em conta também a versatilidade dessa peça. Se essa peça é versátil, de nada adianta você comprar essa calça em alfaiataria em rosa neon.
se você tem um estilo um pouco mais casual, se você tem um estilo um pouco mais clássico, porque uma calça neon, ela não está alinhada com um estilo um pouco mais clássico. Geralmente mulheres mais clássicas preferem cores um pouco mais neutras, mais atemporais. E prezando pela versatilidade dentro do teu guarda-roupa, imagine, por exemplo, que dentro do teu guarda-roupa você tem uma paleta de cores um pouco mais escura, tons mais escuros, então vinho, marsala, azul marinho, preto, marrom, e você vem com uma calça em alfaiataria rosa neon, ela não vai conversar, ela não vai ser versátil dentro desse guarda-roupa. Não é uma peça que seja uma compra inteligente. Você precisa levar em conta a versatilidade da peça também dentro do teu guarda-roupas. Não é sobre o preço, é sobre o valor que aquela peça tem. Não é sobre quanto aquela peça está custando, quantos reais, quantos dólares aquela peça está custando. É sobre a qualidade, é sobre você entender quanto vale uma peça bem construída e bem confeccionada. Isso vale mais do que qualquer preço que tem aí no mercado. E por último, se questione se faz sentido. Essa é a maior técnica que tem nesse vídeo, é a maior técnica que nós utilizamos. Não faz sentido, por exemplo, se você é uma mulher que vai para o serviço de moto, por exemplo, não faz o menor sentido você comprar um vestido de babados bem fluido, bem verão, bem colorido, um vestido muito fluido, com um tecido muito delicado, para ir para o trabalho, por exemplo. Porque se você vai para o seu trabalho de moto, a chance daquele vestido até o pé fluido, com bastante babado, com bastante tecido, um tecido mais delicado, grudar no escapamento e você perder aquela peça, queimar aquela peça, ou então sujar a barra do vestido ali arrastando nos lugares e você ter dificuldade de se movimentar, pode até sofrer um acidente, por exemplo, Deus me livre, se você utilizar aquela peça ali e não conseguir se locomover da forma correta. Então você precisa levar em consideração o teu estilo de vida. Se questione se determinada peça faz sentido para você, porque de nada adianta você ter uma peça que você não usa. A peça mais cara que você vai ter dentro do seu guarda-roupa é a peça que você não usa. Então você precisa se questionar se determinada peça faz sentido para você ou não. Espero que essas técnicas tenham sido relevantes para você, você tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo aqui e comenta aqui embaixo quais as técnicas que você utiliza para escolher as peças perfeitas para você e para o teu estilo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo!